Aí vamos dar continuidade. Quero convidar as minhas queridas colegas Gabriele, que aí ela vai aqui se apresentar. Alguns de vocês já conhecem a Gabriele, né? Então, por favor, Gabriele. Isso, mas ela já veio aqui no ano passado, né? Então, cadê? Como é que a gente recebe o convidado aqui? É assim mesmo? Tá bom. Seja bem-vinda. E a minha, como eu falei pra ela, minha amiga de infância, que a gente se conheceu pessoalmente ontem, mas a gente já se conhece de meio bate-papo já há algum tempo, a Andréa Lacombe, que algumas de vocês já leram o texto dela. Então, seja muito bem-vinda. E como eu falei ontem, estou muito contente com a presença da Luma, da Marga, da Gabriele, da Andréa, da Vivi, né? Sim, não menos importante, alguém está fazendo aniversário hoje, né não? A Gabriele está fazendo aniversário hoje. Vamos lá, como é que fala? Pô, fico contente de você dividir essa data tão importante com a gente, tá? Sim. Faltou só o bolo, né? Cadê o bolo? Que bonito com a tua cara, hein? Olha, eu tentei negociar outro lá, mas não rolou. Tá. Bom, então, chega de mais delongas, vamos trabalhar, né? Que nós estamos aqui com isso. Aqui para isso, e aí vocês que vão decidir quem vai falar antes, quem vai falar depois. Vai no bico mesmo? Então tá. Então, com vocês, a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer ao Rolf pelo convite, também por estar aqui nesse encontro com vocês e que permite também construir diálogos possíveis entre as sexualidades e aqueles que trabalhamos sobre as sexualidades e vocês que também estão tentando aproximar esse tipo de discussões nas salas de aulas. O texto que eu vou ser, como a aluna falou, bastante mais acadêmica. Eu não tenho a oralidade maravilhosa que ela tem, então vou ler. O que eu quero trabalhar aqui é um texto onde eu tentei trabalhar a relação entre ativismo e academia, para pensar o que dizemos quando falamos a partir de e sobre o lesbianismo. Quero deixar claro o lugar da onde eu estou falando, porque junto com a dona Haraway, acho que o conhecimento situacional, e como tal esse texto está localizado nessa encruzilhada entre a antropologia e a política, pensando os modos de articulação possíveis que permitem vislumbrar o que acontece nesse cruzamento, quando o lesbianismo é o escopo que ilumina ambas as margens. Eu falo então, como antropóloga, que sem ser ativista, entende as implicações de falar sobre e a partir do lesbianismo na academia. Esses são os pilares que sustentam a reflexão que trago agora para vocês. A intenção, então, dessa apresentação é a de analisar, por um lado, a relação entre política e academia, em que recaem os estudos sobre a sexualidade, e, por outro, o desafio de incorporar as categorias émicas na produção do discurso científico. Fazer ativismo a partir da academia supõe, a princípio, analisar as intersecções discursivas que existem entre as diferentes maneiras de estruturar o pensamento, tais como a ciência e a política. Explicitar esse trabalho intelectual implica dar luz a esses espaços híbridos, vazios e, ao mesmo tempo, transbordantes de sentido, que são dobradiças entre grandes relatos modernos, ditos contraditórios, que sempre têm estado impugna um ou ao serviço do outro, a política e a ciência. Um caminho que é espinhoso, cuja dupla finalidade talvez seja a tentativa por ocupar um vão teórico na política e, o que parece mais arriscado ainda, politizar e, com isso, problematizar o discurso científico. O cruzamento entre lesbianismo e academia traz, por sua vez, um desafio singular.
a constituição e defesa de um espaço de discussão sobre sexualidade dentro da academia e a luta por uma nova forma de elaborar conhecimento. A tentativa do campo científico, e com ele, daqueles que fazemos parte também, pareceria ser a de continuar encriptado em uma vertente positivista de construção de conhecimento, onde a política aparece como um véu de dúvida que embasa qualquer argumento ou resultado sob a etiqueta do subjetivismo. Por sua vez, muitos trabalhos escritos a partir do paradigma da compreensão explicam e trazem à discussão a necessidade de levar em conta o papel da e do pesquisador ou da pesquisadora em campo como peça fundamental da sua própria análise. Estou pensando em textos fundantes da antropologia que fez o giro hermenêutico, como os textos do Geertz, do Krapanzano, ou também na reflexão que fazem Bourdieu e Bachelard sobre a vigilância epistemológica que os próprios pesquisadores e pesquisadoras temos que ter com a nossa subjetividade na hora da escrita. Entretanto, tem uma barreira a mais que aparece em se tratando de um contexto de pesquisa que estamos analisando, que esse contexto seria um contexto da pesquisa sobre sexualidade, que a exposição tem que refletir não só sobre a própria subjetividade, mas também sobre o gênero e a sexualidade do pesquisador ou da pesquisadora em campo. Eu falo isso porque, assim, para contextualizar vocês, sobre o trabalho de campo que eu faço, porque, mais uma vez, como sou antropólogo, então, as reflexões mais epistemológicas ou mais teóricas que eu faço sempre estão atravessadas pelo meu trabalho de campo particular, que é sobre sociabilidades lésbicas e sobre masculinidades lésbicas. Então, fazer trabalho de campo em espaços de sociabilidade, em espaços noturnos, também significa colocar a própria sexualidade em jogo na hora de entrar numa boate para fazer trabalho de campo. Que diabo você está fazendo aí? Observando para as pessoas, conversando com as pessoas e não paquerando supostamente as pessoas. Então é difícil esse limiar entre aquele olhar do antropólogo, da antropóloga, que pareceria também ser um olhar de paquera, e a paquera. Pensa nesse tipo de contextos de trabalho para tentar entender as reflexões que estou tentando trazer aqui. As acadêmicas feministas têm feito um percurso similar com o que nós, as pesquisadoras lésbicas, estamos fazendo agora, que é escrever na trincheira da alteridade, explicando e fazendo visível o lugar do outro atribuído por um regime tão patriarcal como é o da discussão científica. Os chamados estudos sobre a mulher, que começaram dentro da antropologia e das ciências sociais da sociologia lá nos anos 60, e que depois foram aqueles que se transformaram nos estudos de gênero e sexualidade e que deram lugar finalmente aos estudos queer. Bom, esses estudos sobre a mulher tentavam naquela época explicar uma incoerência conceitual e analítica da teoria antropológica em particular, mas que também seria aplicável às ciências sociais em geral, visando criar, desse modo, novos marcos teóricos e epistemológicos não hegemônicos que respondessem às necessidades de expressão das mulheres como que elas chamavam de um grupo silenciado. Essa ideia de uma experiência compartilhada entre iguais, mulheres nesse caso, como um lugar de construção do conhecimento, pressupunha uma distância epistemológica com o outro, em tanto forâneo. E é uma distância ética desse outro. Esse posicionamento estabelecia uma brecha com a teoria antropológica, na qual o outro e a sua experiência são justamente lugar e objeto de construção de saberes teóricos. Mary Frater, que é uma antropóloga inglesa, que tem uma reflexão bem importante a partir do feminismo e a partir também das concepções da pessoa na melanêsia, que seriam bastante diferentes das concepções do sujeito cartesiano. Ele dizia que a questão justamente é que o outro não é o que está no escopo do ataque. Pelo contrário, o esforço deveria ser o de criar essa relação de alteridade com esse outro, mas a partir de um lugar epistemológico diferente que aquele do androcentrismo.
O resultado para ela foi problemático, porque fez pensar que, ela pensa que aquele resultado das mulheres estudando mulheres foi problemático, porque fez pensar que as antropólogas só poderiam fazer trabalho de campo com mulheres e estudar mulheres. O que faria pensar que as mulheres não poderiam pesquisar em espaços de homens e deixar a antropologia reduzida a uma estrutura mais de guetos, assim, de gênero, de raça, um gueto cultural ou nível sociopolítico. Contudo, esses estudos queriam demonstrar a necessidade de um olhar diferente, que não era sobre o objeto de estudo, mas também no que tange ao lugar a partir do qual a antropologia olhava a esse objeto. Se repensaram, por exemplo, as relações levi-straussianas de parentesco, que é uma crítica da antropóloga Gayle Rubin, que mudava o olhar da mulher a partir da sociedade a que pertencia, em lugar de olhar o valor como sujeito de troca, né, como o valor da troca das mulheres entre os homens, que era o modo em que Lévi-Strauss começou a pensar o parentesco. Também uma ruptura com pressupostos ditos naturais, em que a mulher era colocada no lugar da mãe como uma unidade única, repensada também a partir das concepções melanesianas de como se constituem os papéis de mãe e pai. O escopo da análise sofre, assim, uma mudança que parece pequena, mas é substancial. Parar de estudar a mulher isoladamente para analisar como se desenvolvem as relações de gênero como constitutivos socioculturais. Começar a pensar a forma em que o gênero constrói nas sociedades relações de poder e dominação diluirá, então, a ideia de uma dependência natural da mulher com respeito ao homem para explicitar o caráter construído dessa relação. Estou fazendo uma historização, né? Isso seria nos anos 70, talvez seja uma verdade de perogrulho, não lembro como se fala isso em português, mas seja uma verdade, uma obviedade isso que estou falando agora, mas esse passo de começar a pensar a mulher em relação ao homem como uma relação de poder foi muito importante e foi dentro da antropologia que surgiu. Merlin Strater, nesse ponto, introduz uma perspectiva diferente no texto chamado Um Lugar no Debate Feminista, em que analisa quais são os conceitos que as teorias feministas deconstroem e quais são aqueles que são tomados como dados, e como, desse modo, as teorias entram em conflito com a antropologia. O feminismo, segundo Strater, parte de uma estrutura social dada, que aquele locus de ideologia feminina, portanto, da ideologia masculina como o locus de poder, a partir do qual supostamente se desenham conceitualizações interpretativas e críticas sobre as formas em que essa estrutura funciona, dando vantagem aos homens sobre as mulheres. Com esse ponto de vista, a noção de diferença cultural, diz Merlin Strater, se dilui sobre a arrasadora universalidade de um tipo particular de relação entre gêneros, que, na verdade, é o modelo utilizado para estudar as relações estabelecidas entre homens e mulheres da sociedade ocidental. Quer dizer, o conceito de gênero, ela diz, na verdade, é um conceito que tem que ser pensado localizadamente como um modo de pensar as relações entre o homem e a mulher nas sociedades ocidentais, mas não é o único modo de pensar esse tipo de relações, porque justamente quando ela faz trabalho de campo na Melanésia, ela diz, olha, aqui a situação é diferente, homem e mulher não se constroem desse modo porque a pessoa não se constrói desse modo. A pessoa não é uma pessoa individual, mas é a partir das relações entre as pessoas que se constrói um indivíduo. Então, o indivíduo não é um sujeito só, mas é as relações que ele tem. Se ele tem uma relação com os amigos, então, nesse momento, ele é essa pessoa. Na hora que ele estabelece a relação com o sogro, por exemplo, ele vira outra pessoa. Na hora que a mulher estabelece a relação com os filhos, ela é outra pessoa. Então, é uma pessoa articulada, que ela considera como um indivíduo, que para nós seria um modo meio até esquizofrênico de pensar a pessoa. Mas com esse exemplo, o que ela quer tentar explicar é que não temos que ser tão universalizantes para pensar um modo de construir o sujeito. Pensada como
com a intenção de incorporar o feminismo ao mainstream, porque uma coisa que ela tentava fazer era isso também, a incorporar o feminismo como um modo de olhar as ciências sociais, na tentativa de uma reformulação interna das ciências sociais, a relação entre feminismo e teorias sociais torna-se, como ela diz, delicada, sendo que sempre existirá certa tensão entre elas. Tensão que funciona como motor e tope dessa relação. Mesmo os teóricos das ciências sociais não aceitando a influência do feminismo nas reconceitualizações epistemológicas, o estabelecimento de uma agenda política dentro das ciências sociais, felizmente, já estava efetivada. Por sua vez, se, como diz Monique Wittig, que é uma teórica feminista francesa, as lésbicas não somos mulheres, então, que tipo de sociedade é a referida e que tipo de relações se estabelecem nessas sociedades e nesse momento social histórico determinado entre essas pessoas não ditas mulheres e outras pessoas? Porque se pensamos que as relações de poder se estabelecem entre aquele conceito de mulher e aquele conceito de homem, e segundo Monique Wittig, como as lésbicas estão fora daquelas relações de poder, não são mulheres, então que tipos de sociedade, que tipos de pessoas, de sujeitos estamos falando quando falamos de lésbicas? Essa é uma nova volta de parafuso, né, para pensar sujeitos, que seria a desnaturalização dessas relações de gênero em prol da deconstrução da noção de gênero mesma, como uma concepção ocidental, e a necessidade de pensá-la e utilizá-la teoricamente de outro modo. Nessa mesma linha argumental, podemos entender então a categoria de lésbica como um lugar político a partir do qual falar. Sair do armário, cada vez que apresentamos nosso trabalho na comunidade científica, como é a instância de hoje, significa explicitar as condições materiais a partir da qual elaboramos nosso trabalho. Por isso que no início eu trouxe a noção de conhecimentos situados da Donna Haraway. Nesse mesmo sentido, os contextos de discussão também acusam recibo dessa situação, dessa mudança. Trabalhar sobre temáticas referidas aos universos de significação lésbicos traz consigo a dupla potência de submeter à discussão temas de pouca visibilidade em nossas próprias condições de existência. Embora seja importante a realização de discussões em congressos de gênero, sexualidade ou estudos de homocultura, é primordial colocar estas questões em pauta nas disciplinas em que desenvolvemos nossa labor acadêmica. Criar e defender espaços de diálogo nas áreas de conhecimento onde estamos submersas leva à discussão tanto das temáticas lésbicas como dos modos de construção do conhecimento, queerizando a epistemologia das ciências sociais e, a meu ver, o modo mais eficaz de politizar a academia a partir dos próprios mecanismos da academia. Pensar, por exemplo, uma rede epistemológica do local que não esteja baseada nos binários ciência, política, natureza, cultura, humano no humano, mulher, homem, feminino, masculino, sexo, gênero, mas pensar essa rede a partir dos entrecruzamentos daqueles saberes parciais e limitados que estão conectados pelo fato de ser pensados e concebidos a partir dessa ideia de não binarismo. Esse seria como um modo de sair um pouco daquela epistemologia mais clássica. Essa dupla potência também é a que sustenta o poder político dessa proposta, que é reclamar espaços de compreensão, diálogo, significação e de legitimação dentro da discussão científica. Nesse sentido, acredito que devemos pensar no que acontece quando sujeitos que se autodefinem politicamente como lésbicas interpelam desde esse lugar a academia e seus modos de construir conhecimento. Isto é, como opera o mandato da objetividade quando a política intervém como agenciamento da própria pesquisadora. Talvez o que se trata é de estreitar a distância ontológica entre sujeito pesquisador e sujeito pesquisado. Ou, seguindo mais uma vez a Donna Haraway,
pensar a objetividade enquanto uma questão da política da redistribuição dos limites para poder manter conversões e conexões não inocentes sobre que tipo de relações são possíveis entre corpos e linguagem para construir sujeitos. Não estou falando em descartar a objetividade, mas de concebê-la a partir de um prisma diferente. Uma objetividade encarnada, embodificada, isto é, uma objetividade que é pensada a partir de determinados corpos, a partir de determinados sujeitos de direito e a partir de determinados sujeitos que estão em campo e que estão na política e na academia. É a partir desse olhar e desse modo de estar no mundo que se constrói esse conhecimento que se chama de conhecimento situado. Falar a partir desse posicionamento, que poderíamos definir como, no meu caso, de antropóloga, lésbica, feminista e pós-colonializada, não significa só uma declaração de princípios, mas a encarnação de modos diferentes de fazer ciência. Abandonar a ideia de controle, nem holismo, nem relativismo, redes de conhecimento que se consolidam em visões diferentes, epistemologias cyborgs, palimpsestos onde a teoria e as argumentações se conformam com os aportes disciplinares, políticos e experienciais. É nesse cruzamento onde radica o agenciamento não inocente que propõe a Haraway, uma objetividade da localização limitada e do conhecimento situado em lugar daquela transcendência do holismo, o desdobramento de sujeito e objeto proposto pelas perspectivas positivistas. Todavia, e voltando ao tema que eu estou tentando pensar aqui, de que falamos quando dizemos lésbica? Qual é o referencial possível nessa palavra? Quais são os atributos que devemos ressaltar para não excluir da semiose aqueles sujeitos que reclamam fazer parte dela, mas parecem habitá-lo nas fronteiras? Como evitar que, nas palavras de Adrian Rich, ao mirarmos no espelho, não consigamos ver nada? Do modo análogo, o que estamos definindo como mulheres com práticas homoafetivas, mulheres que gostam de mulheres ou entendidas, o que seria isso? O que estamos definindo quando falamos isso? Teresa de Lauretis argumenta que tentar definir o termo, qualquer termo a partir do dicionário, é uma espécie de flerte sem sentido que se apoia em uma região de brechas cognitivas e espaços semânticos negativos. Então, repensar a noção de lésbica implica duas reflexões anteriores. Por um lado, uma epistemologia sobre como se constroem categorias e conceitos no discurso científico. E por outro, qual seria a relação ou não entre ser mulher e ser lésbica. Ser mulher, se pergunta Butler, constituiria um fato natural ou uma performance cultural, ou seria a naturalidade constituída mediante fatos performativos, discursivamente compelidos, que produzem o corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas? Em 1990, a filósofa questionava-se a respeito da naturalização feita pelo feminismo da categoria mulher como uma identidade definida a priori, sobre a qual construir os sujeitos de representação e, consequentemente, de reconhecimento. Quer dizer, o sujeito político. Assim, o questionamento que a Butler fazia é de naturalizar e cristalizar um conceito de mulher, que seria esse conceito e esse modo de pensar a mulher, o conceito utilizado para construir um sujeito político representado, que deixaria fora outro tipo de mulheres. Qual é o sentido, se pergunta ela, de extender a representação a sujeitos cuja constituição se dá mediante a exclusão de aqueles que não conformam às exigências normativas não explicitadas em determinado sujeito? Que relações de dominação e exclusão se afirmam inintencionalmente quando a representação se torna o único foco da política? Ela
está indo além de pensar só num sujeito cristalizado. Ele está pensando também se a representatividade é o modo de pensar a política. Mas não vamos falar disso aqui porque já seria mais longo. 20 anos depois, seria difícil achar que esse tipo de cristalização que ela estava se questionando na categoria mulher. Mas, de todo modo, eu acho que algumas discussões do feminismo, também ainda, em algumas regiões, essa crítica que ela fazia há mais de 20 anos existe. Por exemplo, pensando na participação de mulheres trans ou travestis em congressos feministas, é uma discussão que ainda continua. E o que acontece então se pensamos nessa mesma tessitura no termo lésbica? De que falamos então quando usamos essa palavra? Ou por outro lado, quem se sente compreendida sob essa denominação? De um ponto de vista político, a palavra lésbica pode ser utilizada como um termo guarda-chuva, por meio do qual pode-se encarar uma agenda de demandas de determinados sujeitos com determinadas características comuns que possibilitam seu aglutinamento. Contudo, a questão continua a ser: o que entendemos quando utilizamos esse termo? Politicamente, ele é útil se permanece instável ou requer certa cristalização identitária que estabilize os sujeitos a serem contemplados? Qual é aquele nós que se revela no interior desse coletivo? Ou, como se pergunta Haraway em relação à constituição de uma categoria política de mulher, que identidades estão disponíveis para colocar as bases desse poderoso mito político chamado nós? No início de maio desse ano, teve lugar na cidade de Rosário, Argentina, o segundo encontro do orgulho e dissidência lésbica chamado A Celebração das Amantes. Nesse contexto, Virginia Cano, que é uma filósofa lésbica e feminista, como ela mesma se autodenomina, apresentou um trabalho chamado Uma Exploração em torno à língua tortigeira. Tortigeira seria um modo de se referir, um modo que inicialmente era despectivo, mas depois que foi tomado para si pelas lésbicas, que seria como um sapatão. Seria isso, seria pensar uma língua sapatão, ou uma língua sapa. Ela o que está tentando pensar é uma cartografia que complemente os modos de nomear-nos como produções de subjetividades. E ela diz: aprendi o eficaz que podem ser as palavras e os modos de nomear-nos, de chamar e classificar nossos modos de ser com e de habitar este mundo. As palavras e as economias taxonômicas que as sustentam são verdadeiras tecnologias de produção subjetiva. Nos fazem ser quem somos e quem não somos e condicionam também aquilo que fazemos, sentimos, pensamos, conhecemos e desejamos. O que o texto de Virginia trouxe à tona na discussão foi justamente a necessidade de começar a pensar no sentido político da categoria lésbica em relação a esses outros termos de autodenominação que constituem corporalidades e espaços de sociabilidade para dentro do próprio ativismo. E desse jeito, começar a dar outra força de significado político para elas. Estou me referindo a termos na Argentina como tortigeira, caminhoneira, que aqui poderia ser sapatão, sapatinha, fancha, entendida, não sei, por aí. Como antropóloga, defronto-me com certos termos, esses que estou falando, que no campo fazem sentido em detrimento de outros. Entendida, mulhercinha, sapatão, fancha, boneca, menininha, o bofinho, ganham força de referencialidade e auto-identificação, desmanchando a carga semântica do termo lésbica. Acho politicamente necessária a inclusão desses tipos de falas, que é o mesmo que a Virginia propunha naquele encontro, porque é através delas que os sujeitos se reconhecem e se auto-identificam. Mesmo assim, é necessário lembrar o caráter histórico e contingente das palavras, motivo pelo qual
seus usos também devem ser revisitados permanentemente, para não deixar de fora aqueles que esperam ser representados. Então, não podemos fazer uma lista sempre fechada, uma lista que seja conclusiva, justamente por isso, porque aquelas denominações identitárias vão mudando, e o que temos que ter, o que eu acho que como cientistas temos que ter sempre em claro é isso, que não são identidades fechadas, nem cristalizadas, porque muitas vezes na hora de começar a construir conhecimento e categorias científicas, o que fazemos é cristalizar determinado termo com uma carga semântica que não deixa que outras denominações também façam parte desse próprio significado. Então, se pensamos essa situação como um prisma, esses termos êmicos são os que permanecem do lado onde a luz, como um arco-íris, se decompõe em vários espectros. E o termo lésbica, enquanto categoria política científica, é o feixe branco que recompõe em um só os demais, como um mecanismo óptico de representação. O que continua me preocupando em relação ao uso da categoria lésbica seria evitar cair novamente em usos instrumentais do termo, que cristalizem determinados parâmetros, convertendo-os em imperativos da regulação. Essa preocupação aplica-se tanto à política quanto à academia. Por que lésbica deveria ter maior estatuto epistemológico do que entendida, por exemplo, sendo que a primeira perde o significado no campo? Qual é a força e o sentido? Quero deixar claro que não estou desconhecendo o valor que o termo lésbica tem como uma referencialidade política ou uma categoria científica. Entretanto, chamo a atenção para o significado contingente que ele deve representar. Esse exercício de vigilância sobre os significados atribuíveis ao termo é um apelo para não cair em fixações identitárias que deixam de fora sujeitos que talvez também desejem ser compreendidos por ele. Quizá este seja um desafio para um ativismo que coloque a possibilidade de qualquer prática sexual fora da heteronorma como uma reivindicação na arena política, para além das formas identitárias que essas possam revestir. Nesse sentido, o que aconteceu na celebração das amantes serve como exemplo das reflexões que a própria arena ativista pode ter sobre as linguagens que na rua se carregam de sentidos identificatórios e alimentam os coletivos, tanto sociais como políticos. Por outro lado, invertendo a carga, o fato de haver mais pesquisadores no âmbito dos estudos sobre sexualidades também não garante, como explica Regina Facchini, que aquele vínculo e aquele engajamento com a promoção dos direitos que permite a articulação entre ativistas e professores pesquisadores seja mais forte. Quizá na construção das categorias científicas possamos recuperar a carga positiva do que Sueli Holnick, dentro do movimento antropofágico, chamava o self-nômada, que é uma subjetividade flexível, capaz de desenvolver uma liberdade para se deslocar para além dos territórios aos quais está habitada, negociando entre conjuntos de referências, fazendo outras articulações e estabelecendo outros territórios. Tal subjetividade incorpora a vulnerabilidade e a instabilidade que possibilitam essas negociações, como uma reconceitualização do sujeito, que se multiplica ao longo de diversos eixos de diferenças. Um sujeito excêntrico, diria Teresa de Lauretis, constituído em um processo de luta e de interpretação de reescrita do eu em relação a uma nova compreensão da comunidade, da história e da cultura. Ficar na dobradiça, vivenciar o limiar como potência de ação, como possibilidade ontológica e aderir a uma nova postura epistemológica. Agenciar a ciência a partir do posicionamento político e empoderar a política com a curiosidade do argumento científico e tirar ambas narrativas monolíticas das narrativas monolíticas e definitivas, talvez seja a nossa próxima tarefa. Obrigada.
Bom, senhoras e senhores, estão abertas perguntas, comentários, anedotas e outras cositas mais. Alguém quer fazer uma pergunta? Entenderam tudo? Ninguém precisa... Tudo certo. Pode ser tema de prova para segunda-feira. Tá. Tá bom. Eu passo o texto para vocês se vocês quiserem, eu sei que não é fácil. Algumas coisas que eu já havia conversado com minhas alunas, em especial que fizeram a disciplina comigo, e aí eu que peço a você, para você, que nem todas aqui, eu não sei que sabe de qual é salteado, né? Faz um pouquinho mais que eu tenho introduzido a teoria queer. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, que a aluna falou ontem, aí eu gostaria que já teve um tempo, você falar um pouco mais. Né? Você já sabe de qual é salteado, não disfarça não. Pode não te perguntar não, pode ficar tranquila, tá? Que é importante, o quão importante é a teoria queer quando discutimos gênero, sexualidade e etc. Tá? Tá bem. Bom, eu falei rapidamente no início, mas tanto o que era chamado os estudos gays lésbicos quanto o que agora é chamado teoria queer, eles são desprendimentos do próprio feminismo. Não temos que esquecer que todas aquelas teorias que falam sobre gênero, que falam sobre diferença e diversidade, têm a base nas discussões das feministas. Essa seria a chamada terceira onda. Os estudos queer iniciam-se nos Estados Unidos, basicamente, e depois se estenderam para a Inglaterra e para a parte mais continental da Europa, França, Itália principalmente, posteriormente para a Espanha e fortemente para a América Latina no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O que tem a diferença entre pensar os chamados estudos de gênero e os estudos queer ou estudos da sexualidade também é que o termo queer tenta englobar aquelas práticas que estão fora de determinadas normas. Então, não são só sujeitos ou identidades as que estão tentando ser pensadas, mas práticas que estão fora da heteronorma. A heteronorma, vocês sabem o que é? A heterossexualidade obrigatória e a existência lésbica é um texto da Adrienne Rich, dos anos 80, onde ela começa a pensar que dentro da sociedade estamos basicamente pensando em sociedades ocidentais, não temos que esquecer isso, porque, por exemplo, pensar homossexualidade em sociedades que não sejam sociedade ocidental pode ser uma questão complicada. Então, sempre tem que lembrar isso. Quais são os contextos de produção do conhecimento e os contextos políticos e sociais e culturais onde estamos aplicando também esse conhecimento. Adrienne Rich, nos anos 80, naquele texto que eu falei agora, ela começa a pensar que existe uma norma que está naturalizada onde as pessoas nascemos como heterossexuais. Essa norma também faz com que tudo o que pensamos, agimos, esteja visto através daquele prisma. Por isso é que é uma heteronorma. Todas aquelas situações, que é um pouco o que a Luma explicava ontem também, assim, não com essas palavras, mas você explicou bastante bem a heteronorma ontem. Não. Então, pensar em práticas que escapem à heteronorma significaria não necessariamente em práticas que sejam entre pessoas do mesmo sexo ou entre sujeitos que não sejam sujeitos cis, que sejam sujeitos trans, mas também, por exemplo, práticas que não sejam práticas monogâmicas, heterossexuais e reprodutivas. O aborto poderia ser pensado fora da heteronorma. Poderia ser pensado também e estudado dentro da teoria queer. As práticas de swingers, as práticas BDSM ou sadomasoquistas,
todas aquelas práticas que escapam a determinada, a essa heteronorma, que seria a de pensar sujeitos que reproduzem uma lógica capitalista, a família como uma lógica capitalista, e o que significa dentro da família nuclear, que seria mãe, pai, filhos e uma relação monogâmica e fechada e reprodutiva. As práticas que começam a tentar sair desse enclausuramento são aquelas práticas que escapam da heteronorma. Obviamente, tem algumas que estão mais perto e outras que estão mais longe, como a imagem que mostrou ontem a Luma, que tinha aquele sujeito, né, e os outros sujeitos. Poderíamos pensar a heteronorma desse jeito também. A heteronorma aqui e outras práticas que vão se abrindo, que estariam mais perto ou mais longe daquela subjetividade central que poderíamos falar. Para a teoria queer, o sujeito central é o homem masculino, o homem não o homem como a macho da espécie. O homem heterossexual, de camadas médias, de países centrais. Esse seria o sujeito que ocuparia o centro, o escopo da heteronormatividade, e a partir daí as mulheres brancas e branco, não sei se falei branco. Bom, a partir daí tem outras subjetividades que vão alimentando aquela subjetividade central, mas que também e que é muito importante, aquela subjetividade existe porque tem sujeitos que não se consideram para a teoria como sujeitos, mas como objetos, que constroem aquele limite, aquele limiar. O centro não existe, o centro como conceito não existe se você não tem uma fronteira e uma limiar também como conceito. Então sempre é relacional. E o que é importante também da teoria queer para pensar sujeitos que não se cristalizam é que aquela subjetividade central não é sempre a mesma. Assim, começa sendo esse homem branco que ainda está aí no meio, né? Ainda não saiu. Mas, por exemplo, um homem gay, que mora em Nova York, que é um broker da City e tem a vida resolvida, ele não está no mesmo espaço de subjetividade periférica que uma mulher negra que mora em Uganda, que é lésbica e estuprada permanentemente como um modo de castigo. Ou como o próprio homem gay negro que mora em qualquer daqueles países, incluída a Rússia, onde está proibido. Então, o que é importante de pensar, e o que é mais difícil de pensar também, é que sempre tem uma movimentação entre aquelas subjetividades centrais e essas subjetividades mais periféricas. A ideia seria que essas subjetividades periféricas comecem também a ocupar lugares de centralidade que se movimentam ou que se deconstruir a noção de centralidade e periferia a partir da aquisição de direitos daqueles que não são sujeitos de direitos. Isso por um lado. Por outro lado, também existem sujeitos que não pretendem ocupar aqueles lugares de centralidade, mas que pretendem ser reconhecidos as suas próprias práticas fora daquela centralidade. Essas são as coisas das quais a teoria queer se ocupa. Queer é um termo que quer dizer esquisito em inglês. Era um termo utilizado despectivamente para se referir ao coletivo LGBT nos Estados Unidos e na Inglaterra, e que foi ganhando, eles inverteram a carga. As pessoas começaram a utilizar esse termo para se autodenominar. Então o termo se empoderou. Foi a partir daquele empoderamento que Butler basicamente começa a falar na teoria queer. Gayle Rubin também é uma importante teórica da teoria queer, sem se considerar dentro da teoria queer, mas é assim como dos primórdios da teoria queer. Que mais?
Mais ou menos isso, não sei se ficou mais ou menos claro o que seria a teoria queer, mas seria basicamente o estudo daquelas práticas e daquelas subjetividades que ficam fora da heteronorma, não só de identidades. E o exercício que é importante e que a Butler, o último capítulo do livro Corpos que Importam, Bodies That Matter, da Judith Butler, que é sobre o termo queer, explica bastante mais claro do que eu estou explicando agora, como que essa teoria e esse modo de pensar e de se aproximar aos sujeitos contribui politicamente também para entender outras subjetividades que não sejam aquela subjetividade central. Corpos que importam. Está em espanhol, eu não sei se está em português. Corpos que importam. Sim, tem em português. Tem em português esse. Eu acho que tem aqui esse livro. Tem esse livro aqui. O que tem em português é os problemas de gênero, Gender Trouble. Mas corpos que importam, acho que não. Ah, não, tem razão, tem em espanhol. Está em espanhol. Tem em espanhol. Mas o último capítulo desse livro é assim essencial para entender. Bom, é um modo fácil de entender também o também tem o espanhol terça-feira, perdona-me em português. Terça-feira é gênero. Anduin Gender, sim, desfazer o gênero. Eu tenho até produzido na Argentina. Infelizmente em português, muito pouca coisa. Bom, é importante o que, só para assim, nós trazermos para a Terra o que a Andréa falou. Pô, pena que não está aqui a Gisele, né? Eu mostrei um vídeo falando sobre os Ígeras, que seria o terceiro sexo lá na Polinésia. E aí nós, como brasileiros, nós olhamos aquelas pessoas, nós não dizemos, são travestis, que são, aos nossos olhos, homens que passam a se vestir e a performar como mulheres. Só que eu mostrava a todo momento, como bem lembrou a Andréa, que eles não são gays. Lá, gay ou homossexual, como nós chamamos no Ocidente, não é como eles enxergam. E aí eu comecei a instigar para essas colegas, essas alunas, como nós não precisamos do outro lado do mundo para nós depararmos com a situação. Aí essa Gisele, que está participando de um congresso em São Paulo, ela descreveu uma situação muito engraçada. Ela estava no bairro onde ela mora, e aí ela viu uma mulher olhando para ela, até falou, pô, pessoal, ela contando toda a história. Pô, aquela mulher me olhando, eu fiquei, chateado, não gosto disso não. Eu estou assim, traduzindo para o meu português o que ela falou. Só que no decorrer, olha que curioso, na realidade, não era uma mulher, era um homem, e até que se torne o contrário, ele era um homem com tudo que se deseja de um homem. Casado, muito bem casado, com seus filhos, etc e tal. Quando ela soube disso, ela falou que a cabeça deu um nó. Eu falei, realmente, para como nós percebemos que a categoria gênero, sexo, sexualidade, elas não sustentam. Daqui a meia hora elas vão por terra, como deu esse exemplo. E uma coisa que eu gosto muito de comparar, até a ideia que eu estudo, que é os homens se identificam como heterossexual. Dos homens que estão aqui, quem já ouviu falar da meinha? Quem já ouviu falar de meinha aí? Quem mais? Não, você... você é homem? Parece não. Já ouviu falar? Já ouviu? Pergunta bonitão aí. Já ouviu falar? Então levanta a mão. E você, Ramanelli? Já ouviram falar? Já ouviu falar de meinha? Pegou pesado, na década de 70. Não, até hoje o pessoal está fazendo. E aí é interessante que nas minhas pesquisas, sabe que quem não sabe o que é meinha, levanta a mão. Vocês pensam que sabe tudo de homem, né? É aquele troca-troca. É aquele troca-troca muito comum dos meninos e tal, e aí vai crescendo, aí se bobear, vai indo. É muito comum. E na minha experiência desse campo, por isso que eu costumo dizer que a categoria heterossexual é uma péssima categoria analítica. Por quê? Os homens com os quais eu convivo um longo tempo no meu trabalho de campo, eles tinham contato com os outros homens, contatos sexuais, eles descreviam com todas as letras, sem nenhum pudor, e eles não se viam como homossexuais. Aí eu pergunto, ele é homossexual ou não é? Não estou perguntando para você. Aí eu fiz de propósito. Eu não fiz, perguntei de propósito. Para ele não é. Ele é ou não é? Não, é secundário, tá vendo? Esse que é o problema, já está colocando um rótulo. Aí, me parece que é parte do que está dizendo aqui, nós temos que ouvir
como as pessoas se identificam. Exatamente. Quem sou eu para colocar rótulo? Isso que é importante. Por isso que essas categorias, enfim, eu estou tentando traduzir o que eu entendi que as duas colegas disseram, tem que ter que tomar muito cuidado porque elas não sustentam. Quando a gente chega perto, elas ou escorregam ou elas fogem. E como nós vemos esses senhores, que vocês já viram alguns vídeos dele, é forma de macho com X maiúsculo, vamos chamar assim. Ficou emocionado falando de bem, né? Mas essa não. Ah, não. Essa terminologia que você está falando, qual? Da meia, né? Da meinha. Isso. É mais próprio no desenvolvimento, na curiosidade sexual. Sim. Tem uma faixa etária. Isso. Né? Quando você tem mais idade, isso aí perde. Aí depende da idade. Não, você tem experiência sexual. Hã? Você é proativo. Você tem experiência sexual. Você com 40, 30 anos, não é só ser freira. Tá, mas eu não estou querendo chamar aqui para não me alongar muito, é mostrar como, e aí dando uma piruada sobre o meu campo, como essas categorias homo, hétero, bi, poli, etc, como elas são, talvez sejam bobas para pensar. Eu cada vez mais percebo que elas não sei o nome que a gente vai dar, se é que tem que dar nome, mas elas cada vez estão se derretendo, não se sustentam mais. E nós não precisamos ir para um grande centro como o Rio de Janeiro. Essa colega que não está aqui presente, ela mora em Pirapitinga, que deve ter o quê? 20, 30 mil habitantes? Não, quantos habitantes? 25 mil habitantes. O bairro onde eu nasci tem 150 mil. Então nós não precisamos ir do outro lado do mundo, não precisamos para os grandes centros, para nós percebermos que do nosso lado, arranjos familiares. Eu perguntei, quantas pessoas aqui conhecem famílias? Ao perguntar o que era família, todo mundo enchia a boca. Papai, mamãe, cachorro, papagaio e filhotinho. Ao perguntava, quantas famílias vocês conhecem que são diferentes? Todo mundo levantava. Para ver como essa heteronormatividade, que eu já tenho falado algumas vezes em sala de aula, ela é tão forte na gente que faz com que nós não consigamos ver o que está na nossa própria família. Isso que é importante. O ideal, e aí se nós não conseguimos enxergar isso, como vai ser a nossa experiência em sala de aula, lembrando que como professores e professoras, nós estamos numa posição de poder. E às vezes, mais uma vez, nós vamos ter o papel do capataz. Vamos ser cruéis com as pessoas e às vezes nós nem queremos, às vezes o mal que nós não queremos, acabamos fazendo. Isso que é importante, por isso que eu trouxe essas pessoas que têm bastante a dizer, aí vocês vão passar a acreditar em mim depois que vocês ouviram, né? Então isso que é bastante importante, tá? E aí eu vou passar, alguém fazer uma pergunta, comentário, contar uma piada? Não? Então tá. Então, agora eu vou passar aqui para a Gisele e ao final, se vocês quiserem voltar a fazer a pergunta para Gabriele. Gabriele, não confunde não que dá até briga. Tá? E depois, se quiserem voltar a fazer pergunta para as duas, fiquem à vontade, tá bom? A palavra é sua. Bom, eu queria começar agradecendo o Rolf, mas também que belo presente de aniversário ele me deu, né? Falar depois da belíssima oralidade da Luma e de toda essa bagagem da Andréia é um desafio. E agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança e pela credibilidade que você tem no meu trabalho, que ainda inicialmente, mas que você tem me dado esse espaço. E agradecer também a vocês de estarem aqui, né, para me ouvir, e a Vivi, minha companheira, que sempre me acompanha nesses espaços. Hoje, ainda sendo meu aniversário, ela veio aqui, deixamos um filhinho em casa de 6 anos com a sogra, mas a gente sabe que esses esforços são necessários. E falar, antes de entrar propriamente no tema, da minha formação, do lugar onde eu falo. Eu tive aqui num outro evento, que se eu não me engano foi a Semana de Pedagogia, acredito que a maioria de vocês aqui sejam da área da pedagogia. Eu não sou formada em pedagogia, eu sou assistente social, me formei também pela UF em serviço social e atualmente faço mestrado em serviço social e desenvolvimento regional. E é desse lugar, como a Andréa também destacou, o lugar de fala dela, é desse lugar do serviço social que eu penso essa interface com a discussão de gênero e com a discussão da educação. E quando o Rolf me fez o convite, apresentou a temática, a primeira questão que me veio assim à cabeça para pensar e estar discutindo era de que educação estamos falando, né?
A mesa é novos gêneros, novos desafios para a educação. Então, de que educação a gente vem falando? Então, eu destaquei alguns aspectos da educação a partir da minha experiência. Espaços onde eu já estive inserida fazendo essa discussão em torno de gênero, sexualidade, diversidade. Então, o primeiro aspecto que eu destaquei é a educação escolar. A educação da sala de aula, pensando na escola enquanto um espaço de relação de poder, um espaço que tem muito a somar, mas também um espaço que pode ser muito cruel frente a essas diferenças. Então, esse foi o primeiro ponto que eu destaquei, pensar a educação enquanto educação escolar. E um segundo ponto que eu destaquei é a educação enquanto formação profissional, formação superior, como vocês aqui estão, né, se preparando para futuramente serem pedagogos ou outras profissões, e a importância desse espaço da formação superior para estar pensando as questões de gênero, a diversidade num todo, porque é desse espaço que vão estar saindo esses futuros profissionais, que vão estar, seja na educação escolar, ou seja, em outros espaços onde as questões de gênero estarão presentes. Então, pensar a educação enquanto mesmo formação superior, a importância desse espaço. Um outro aspecto que eu destaquei foi a questão dos movimentos sociais, da educação popular. Como que a educação popular e os movimentos sociais, pensando na ação política que esses têm, também é um importante espaço para estar desnaturalizando essas questões que eu vou estar esmiuçando mais à frente. E pensando, né, nessas diferentes formas de pensar a educação, eu destaco um sentido da educação que é um sentido que me norteou nas minhas diferentes experiências, que é a educação enquanto função política, norteadora de política, de serviços públicos que conduzam os sujeitos à garantia de direitos. Então, essa função política da educação que eu destaco enquanto uma dimensão ideológica, pedagógica e cultural, que me foi capaz de fazer compreender esses espaços educacionais e as diversidades que são inseridas nesses espaços, né? Foi a partir desse sentido político da educação, para além da sala de aula, ou mesmo não só político no sentido de militância, mas para além dele, aonde eu comecei a pensar as ações e as interseções entre a educação, gênero, sexualidade, identidade e orientação sexual. Então, é com esse olhar que eu caminhei nas minhas experiências. E aí, pensando a questão da educação escolar, eu destaco a minha inserção que eu tive trabalhando diretamente na escola até o ano de 2012. Eu acho que da outra vez eu até trouxe um pouco dessa minha experiência, destacando uma pesquisa que eu realizei numa escola técnica do município de Niterói, onde eu fiz uma pesquisa com meninos, buscando discutir a questão da masculinidade e sua relação com a homofobia. Como que era pensada essa construção da masculinidade no espaço escolar e como isso se expressava em ações discriminatórias. É óbvio que essa pesquisa, ela não só me revelou um cenário de homofobia, tanto por parte dos alunos entre si, a Luma ontem falou muito bem como a escola, né, como tem essa evasão, que eu aqui também boto tinta na careta, como diz o Rolf, e chamo de uma expulsão, porque eu não compreendo enquanto uma evasão, mas uma expulsão realmente compulsória, e como que a escola pode ser esse espaço. E nessa pesquisa que eu busquei realizar, discutindo essas relações, muitas outras me vieram à tona. Eu fui pensando em discutir a questão dos homens gays, e aí foi nesse espaço que eu comecei a perceber a questão dos travestis, dos transexuais, a questão das lésbicas, e como que para cada sujeito desse, embora cada um tivesse a sua diferença,
como que a discriminação repercutia de uma forma. E mais para frente eu vou estar falando desses desafios, e aí eu faço uma ligação com esses sujeitos. Uma outra inserção minha é em movimentos sociais, e pensando, né, o movimento social também como um espaço educativo, também como eu disse, não só de militância. Eu já tive participação em movimento LGBT, como também movimento de mulheres. Então, pensar o quanto esse espaço, que deveria ser um espaço rico de ações políticas, às vezes é um dos espaços mais contraditórios em que a gente está inserida, de preconceitos, de discriminação, e mesmo usando a pirâmide que a Luma tão bem trouxe ontem, como que também dentro desses movimentos, onde todos teríamos as nossas diferenças, estaríamos ali numa luta política, como também tem essa hierarquização, né? Você pensar o homem gay branco dentro desse movimento, e você pensar a mulher lésbica negra, ou você pensar o travesti, a transexual, como que dentro desse próprio movimento essa hierarquização também se mostra um desafio para todos nós. E atualmente no meu mestrado eu venho buscando pensar esse espaço de formação que a gente está, que é, né, o espaço da formação superior da academia. Como que na academia nós ainda temos pouca discussão em torno de gênero e sexualidade. Eu venho de um curso de bacharelado que tem essa discussão, né, de gênero e de sexualidade, mas foi no ano de 2010 eu realizei uma pesquisa para um grupo de pesquisa da UF, onde nós fomos pesquisar quais os cursos que tinham, né, que discutiam essa temática. E de todas as licenciaturas, isso UF Niterói, a pesquisa não foi para o interior. De todos os cursos de licenciatura, apenas no curso de Educação Física tinha uma disciplina que era obrigatória, que discutia gênero e sexualidade, pensando no contexto escolar. Então, como que a nossa própria formação ainda está distante do que nós chegamos, nós não sabemos como trabalhar. Ontem o rapaz fez uma pergunta, mas como manter o travesti na escola? Eu penso que não tem essa receita. Eu acho que nós temos alguns mecanismos, algumas leis, algumas ações que podem ser pensadas, mas não temos uma receita. Mas acredito que é esse espaço que nós estamos aqui, que é um espaço primordial para a gente estar pensando essas questões, para a gente estar trazendo esse debate, porque é desse espaço que vão sair assistentes sociais, pedagogos, antropólogos e os diversos profissionais que vão trabalhar com essa temática e que vão lidar com os desafios que aparecem para a educação. E nessa minha pesquisa eu estudo, eu penso diretamente a minha profissão, o serviço social, mas acho que ela poderia se aplicar para os outros cursos também. Como que no serviço social, e aí também pensando na dimensão pedagógica que a nossa profissão tem, a questão da lesbianidade é pouco discutida, como que nós não temos essa discussão na nossa formação. Então, a minha tese de mestrado, ela vem discutindo essa questão e também me atentou para os outros cursos e para os outros espaços. E aí, estando inserida, né, nesses diferentes espaços, pensando na educação nos seus diferentes contextos, eu destaquei alguns desafios que eu encontrei ao longo, né, desse meu trabalho. E aí, o primeiro que eu destaco é a própria questão dos binarismos, como eles são presentes nesses espaços. Ou você é homem, ou você é mulher, ou você é hétero, ou você é homo. E como trabalhar com o que vai para além desses binarismos. Você não necessariamente tem que se encaixar nessa forma, tem que estar nessa forma, e nem toda resposta vai estar nessa forma. Ou você é negro, ou você é branco. Se você é branco, você não tem propriedade para estar no movimento de negros. Então, como trabalhar para além desses binarismos que estão presentes tanto em movimento social, como nas escolas, ou mesmo na academia, que a gente às vezes pensa que vai ser um espaço livre ou com menos tensões, e, no entanto, não é o que a gente observa.
Uma outra questão é como esse binarismo acaba levando a espaços generificados. E aí a gente vê o desafio que é a questão do banheiro na escola, ou é banheiro feminino, ou é banheiro masculino, a própria generificação nas aulas de educação física, que são muito presentes. Bota lá, rola a bola para os meninos e as meninas ficam sentadas, conversando. A própria aula de biologia, como é conduzida, pensando ainda a sexualidade muito no viés da reprodução. E como esses espaços generificados acabam levando a outros desafios dentro da escola, para a gente trabalhar e fora da escola também, que é a questão do preconceito, da discriminação e da violência. Não só a violência física, mas às vezes aquelas violências mais sutis e mais invisíveis, de você, do cochicho, do falar, do preconceito, ou mesmo, como a aluna ontem citou, de tirar a blusa e tirar o sutiã. Isso é uma violência assim, enorme que a gente presencia. E também a questão da evasão, pensando propriamente no contexto da educação escolar, que eu chamo como uma expulsão compulsória, né? Não há mesmo espaço para você ali. Você ter que seguir essas normas, ter que estar nesses espaços, você quer ir no banheiro, ter que ir no outro, você ter que estar querendo participar da aula de educação física de uma determinada maneira, não passar a sua roupa. Como que isso incomoda o outro e se torna um desafio, sendo ao meu ver, uma relação tão cotidiana? Por que isso se torna um desafio, sendo uma relação tão simples e cotidiana? E eu acho que é aí que eu destaco a questão da função política que a educação tem, pensando a educação e os sujeitos como algo coletivo, para além dessa questão da sala de aula, ou pensando a identidade mesmo como um artifício político de acesso e garantia de direitos. E aí, pensando todas essas questões, eu pensei em alguns que norteadores poderiam, como responder a esses desafios que estão postos aí para a gente na educação das formas mais variadas possíveis. E aí eu fiquei pensando nos mecanismos assim mais legais, nas leis, que são as coisas mais práticas que a gente tem. Só que aí eu fiquei pensando, tem PCN de orientação sexual, tem os nossos próprios códigos profissionais, tem a nossa própria Constituição, temos várias legislações que poderiam estar embasando o nosso trabalho nesses espaços. No entanto, essas legislações, para mim, são apenas papéis se nós não incorporarmos a luta política que vem por trás dessas legislações. Se nós não adianta ter lá o PCN, não é porque tem o PCN de orientação sexual que eu vou chegar na escola e vai tudo funcionar lindo, e não, olha, tá aqui, agora eu vou fazer o trabalho. Eu acho que antes de tudo, um posicionamento político. E, assim, embora esses mecanismos sejam essenciais, por si só, eles não vão ter aplicabilidade nesses espaços. E essa aplicabilidade, eu vejo que só é mesmo possível por meio desse posicionamento. E aí, nesse posicionamento reside esse papel político da educação. Seja na escola, seja na academia, nos movimentos sociais, ou mesmo nessas relações cotidianas. Deixa eu ver mais o que eu destaquei. Que se expressam em relações de poder. E aí, eu acho que somente mesmo através desse embate, que não é um embate fácil, como da outra vez também me perguntaram como era, e eu disse, não tem uma receita, o que tem são ações. Somente essas ações podem trazer uma nova sociabilidade para a educação. Uma educação para todos, onde diferente de identidade, de orientação, de gênero, de sexo, onde todos possam, de fato, ter iguais condições de acesso e permanência à educação. Acho que somente por meio desse posicionamento é que a gente pode conseguir algum avanço. Não acho que seja um posicionamento fácil, pelo contrário,
Já estive inserida nesses espaços e sei que não é. Sei que muitas vezes a expulsão compulsória acaba sendo sua mesmo, você acaba não sendo bem visto naquele espaço, mas assim, felizmente ou infelizmente, acaba sendo o único caminho. E destacar, pensando no aspecto da formação, como eu acho esse espaço e o que o Rolf tem proporcionado aqui em Pádua de suma importância, porque faz com que vocês já possam refletir sobre esses desafios que vocês vão encontrar aí pelos diversos caminhos profissionais. E eu acredito que essa mesa é importante e fico feliz de estar nela, mas eu espero também um dia que a gente não precise mais vir para uma mesa dessa no sentido tanto de defender com unhas e dentes que esse espaço seja tão necessário. Eu espero, assim, que esse espaço exista sim, mas para que apenas nós possamos fazer mais e mais reflexões. É isso. Obrigada. O MC vai atender um chamado ali? O MC voltou. Bom. Só fazer uma observação. Se você estivesse vindo aqui em Niterói, aqui em Pádua, você veria que no nosso currículo nós temos diversidade cultural. Como é que é o nome que eu sempre chamo de diversidade? Qual é o nome da disciplina oficial? Eu chamo pelo apelido. Você... Gênero e sexualidade. Lá na capital não tem, mas nós somos do interior, mas não estamos de bobeira não. E tem tido um resultado legal, pelo menos os feedbacks, não só eu que dou essa disciplina, mas outras pessoas também dão. Eu acho que é fundamental. E uma grande surpresa, quando a gente estava comentando com o Silvio, né? Nós vamos pensar que a gente na história, ciências sociais, esse pessoal todo mais despachado. Na educação física a gente tem a ideia de pessoal da educação física, aquele pessoal quadradão, canetão. E cada vez mais eu vejo que os nossos antropólogos não nos ouçam, mas nós somos caretas pra caramba, né? Putz, grilo. Sempre que eu tô nessa vida, eu gosto de ser antropólogo. Bom, mas dito isso, queria ouvi-los e ouvi-los. Ninguém tem nada pra dizer nada. Nem você, Bia, tá rindo pra mim? Então, Bia, tá doida pra falar? Fala, Bia. Aí se apresenta, por favor. Não, é só pra se apresentar. Então, boa tarde. Meu nome é Beatriz, eu sou do curso de Pedagogia. Também construo aqui o movimento Mulheres em Luta e o movimento Diversitas UF, que é um movimento de diversidade sexual. E, primeiro, assim, a Gabriela eu já conheço um pouquinho do trabalho, porque nos contemplou com na Semana Acadêmica de Pedagogia, ano passado. Ficamos muito felizes. A Andrea, assim, adorei a sua fala, tem algumas coisinhas assim que eu precisava perguntar também, ou pedir uma coisa, não sei se eu posso. Pede, velho. Posso que fazer, não dá. Então, olha só. Não necessariamente perguntas, mas talvez contribuir para um diálogo ou pedir que comente mais algumas coisas. Para a Andrea, a questão dessa categoria, quando você diz a questão desse, que é outro binarismo, parece, mulher e lésbica, dessas categorias de afirmação que são também, enquanto questões políticas e tal, né? Para você comentar um pouquinho sobre o que há de diferente entre essas duas categorias, assim. E quando você diz porque a quem representa, né, essa categoria de lésbica e tal. E eu adorei quando você falou que essas identidades, né, as identidades que não podem ser vistas enquanto cristalizadas ou fechadas e tal. Um pouco isso da Gabriele agora. Um monte de coisa. Porque eu penso muito um pouco do que você falou, a relação da educação, afinal a gente desconstrói isso o tempo todo. E esse questionamento de o que fazer, né, e na nossa prática, e quando você diz esses espaços
generificado, sabe? Essa generificação dos espaços, eu penso que não só os espaços generificados, são os sujeitos muito generificados, e que daí nós fazemos com que esses espaços sejam. Então, uma coisa que eu sempre falo, e com a sua fala eu falei, é isso, entendeu? Continuo afirmando o que eu penso um pouco, e eu queria ouvir um pouquinho de você, não sei. Essa questão desses espaços generificados, que eu penso na necessidade de nos desconstruirmos o tempo todo, desconstruirmos dentro de nós esses estereótipos de gênero, de sexualidade, de tudo, na verdade, porque quando a gente pensa em todos esses padrões, em todas essas pré-determinações de ser, a gente pensa que a gente poderia ser muitas outras coisas e não termos classificações nos dizendo o que fazer ou ser, né? E a partir disso, quando nos desconstruímos, a gente consegue desconstruir tanto os espaços acadêmicos, e enquanto luta política a gente consegue se organizar para isso, quanto principalmente na escola. E eu que trabalho com educação infantil também, assim, a gente fica... Cara, a importância do professor na sala de aula, o quão importante, enquanto momento político, é a sua aula, lá na educação infantil. Porque como a Uma falou ontem, assim, as crianças não são preconceituosas. O que faz delas para serem preconceituosas? Assim, o que faz com que elas sejam? São os espaços generificados, são os espaços preconceituosos. Esses espaços que nos constroem, afinal somos sujeitos coletivos construídos o tempo todo nesses espaços, e com os sujeitos também, né? E a Andréa falou um pouco disso, assim, que os sujeitos, né, nós nos construímos também com essa relação que se dá com os sujeitos. Então, se a gente pensa que esses sujeitos nessa sociedade estão todos muito generificados, adorei esse termo, generificado, esses espaços também são muito generificados. Então, pensar na desconstrução, sabe? Para não termos mais generificações por aí. Então, e é um exercício que a gente precisa fazer. E é um exercício que não é fácil, porque do nada você pensa e já está julgando a mulher, sabe? Você já está, inclusive, julgando, como a gente até costuma dizer no grupo, que é bem recente, mas a gente está tendo discussões bem interessantes, seja aqui na academia ou seja no bar, na mesinha do bar, que isso é ótimo também, porque todos os espaços é necessário desconstruirmos, né? Então, que a gente diz que, de repente, a gente se pega julgando o outro. Nossa, não, mas enquanto estereótipo, sabe, de gay e de lésbica, nossa, não, mas... nessa questão de julgar o caso. Gente, peraí, vamos repensar isso? Então, de repensar esse exercício de repensar, que é o básico para um professor estar atuando, né, atuar na escola. Repensar o tempo todo a sua prática pedagógica. Então, um exercício para repensar a vida e a prática pedagógica, desconstrução desses espaços generificados. Assim. Muito obrigada, eu fiquei muito contemplado com a mesa, estou muito feliz que isso esteja realmente acontecendo aqui no INPES, tanto enquanto movimento de luta que a gente está conseguindo construir, quanto o evento em geral. Obrigada, desculpa falar demais. Aí, garota. Em geral, falar um pouco da luta que a Bia e outras alunas estão tendo aqui, que foi aquele encontro que você marcou quando foi sexta-feira passada. AL, tanta consoante. Qual foi o bota de A a Z e depois de junta, vai juntando, como é que é? AL? O quê? Na semana passada, que você tentou fazer juntar as pessoas para discutir naquele coletivo. Ah, sim. Que o nome do movimento que a gente... Do nome da reunião que você está falando? Isso. Não, o nome é secundário. A ideia era trazer pessoas do INPES para fazer uma discussão em cima da discussão do LGBT. E apareceu... Não, assim, na verdade... Só está entre amigos. É meia dúzia de gato pingado. Para você mostrar, nós percebermos, sabe que é meia dúzia de gato pingado, porque essa expressão conhece também, né? Muito pouca gente apareceu. O que para mim não é uma surpresa, que embora eu venha de uma outra militância, não é fácil as pessoas resolverem botar a cara na janela. Não é fácil.
isso é um processo longo de convencimento, e quando você, quem vier estaria assinando um manifesto político, ou seja, eu estou aqui, político. Exatamente, eu estou aqui politicamente, não estou aqui só para bater papo de onda. Aqui nós estamos nos lugares, batendo papo, fazendo, mas quem viesse aquele dia é assumir a postura política, aí é complicado. Então a luta é difícil. Que seria alvo também, né, de julgamento. Aí tem que pagar o preço. Aquela rodinha lá, tá... Não pense... Que também não é necessariamente regra. A Gabriele falou, bom, com essa questão de, para discutir LGBT só precisa estar no movimento, quem seja, sabe? Não necessariamente, eu acho que principalmente aqui, pelo nosso instituto ser muito pequeno, todos que vierem para a nossa luta é muito importante para a desconstrução. Para vocês terem ideia, o nosso movimento de mulheres em luta é construído não só por mulheres, nós temos mulheres, homens, gays... Tem homem maneiro, tem homem que a gente boa. E porque eles, principalmente, também muito importante que seja desconstruído com os homens. Todas essas questões relacionadas à mulher, por exemplo. Até porque o machismo, Bia, também ofende muito o homem, né? Reprime muito, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Se quiserem me ofender profundamente, bom, a outra eu não vou falar não, que outro mais eu não vou dar esse mole para você, mas me ofende profundamente é me chamar de machista. Se eu não for, eu fico ofendido. Se a minha ação não for. E se eu tiver recaído e for, aí eu me sinto um lixo. Então, eu acho expressivamente contundente. Mas tem que ser lembrado, embora seja uma categoria problematizável, que na próxima edição do curso nós vamos conversar. Mas o que é importante aqui agora é o seguinte, é para saber que quando eu trouxe, a Luma veio da cidade dela de tão longe para discutir isso conosco, a Gabriele, também não tão longe, mas aqui do lado, a Andréia, também de longe, veio, não foi só para nós exibirmos nossa capacidade intelectual, tá? Nós somos pessoas que estamos realmente engajadas nessa luta. E como eu disse para você, o meu limite como parceiro, como companheiro dessa luta, primeiro, eu, com vocês alunos em especial, primeiro que eu sou professor, e aí existe um limite, pelo menos para mim é evidente, de até onde eu vou intervir na agenda de vocês. E o outro limite, eu confesso para vocês que eu não sou gay. Eu confesso para vocês que eu não sou gay. Então eu tenho limite. Até algumas pessoas brancas, por exemplo, quando vão estar junto conosco, são muito bem-vindas, mas tem um limite. Porque tem certas coisas que só quem está embaixo da pele, sente. E quem é companheiro, quem está disposto, sai do limite. É claro que vamos ouvir e tal. Então, eu trouxe pessoas aqui, são pessoas que eu tenho, vou continuar tendo certeza, são pessoas que têm muito a contribuir, e não é só para nós ganharmos certificado, ganharmos a hora acadêmica, é para justamente parar para refletir e nós percebemos, ou nós assumimos essa luta como nossa também, e também é uma luta minha, não sou mulher, não sei se vocês perceberam, não sou mulher, não sou gay, como eu já confessei, não sou lésbico, qualquer outro nome que nós tenhamos, mas se eu quero um mundo melhor, e vocês sabem que eu sou descaradamente cristão, então se eu acredito no que o tal Jesus disse, eu tenho que estar junto dessas lutas, porque eu quero as pessoas junto da minha também. Então, é isso, é para nós discutirmos, repensarmos cada vez mais e, fundamentalmente, mudarmos a partir de nós mesmos. Senão, vai ser só mudança cosmética, vai ser cinismo, vai ser hipocrisia. Então, a gente incorporar, tá do lado, não é fácil. Só para, enfim, a gente fica empolgado, esse negócio aqui tem um poder mágico, a gente pega, né? Eu lembro, muitos anos atrás, eu tinha uma namorada que ela era norte-americana. E era Stacy também, mas não era aquela Stacy que veio aqui, não. Tá? Foi uma outra Stacy. Aquela Stacy que veio aqui também não foi minha namorada. Tem que dar um montão de justificativas, né? Não, mas professor, tá gravando, não era não, hein? Tá ouvindo? Mas eu lembro que eu usei uma expressão, que eu vou repetir, que eu detesto, mas eu vou repetir, que eu usei assim, eu não sei o que eu falei, não sei, coisa de viado. Usei isso. Aí essa minha namorada, ela falou tanto, e eu não queria admitir que eu estava sendo extremamente, eu não queria. Aí usando todo aquele malabarismo verbal, não é bem assim, era o contexto, e ela, não, Rolf, e ela americana, mas falava muito bem português. Não, que você não entendeu, não, eu entendi. Aí tem determinado momento que eu tive que calçar essa sandália de humildade, falei, poxa, realmente, eu peço desculpa, realmente eu fui escroto, tive que estender minha mão.
Ou seja, eu não falo mais aquela expressão, mas certamente eu falo uma outra que eu nem sei que ofende. Mas nós temos que estar atentos, porque as palavras, elas machucam, elas ferem e elas matam. A palavra mata. Se não matar fisicamente, ela mata moralmente, ela mata sentimentalmente. Todos nós vamos falar da violência simbólica. Então, batemos firme nessa tecla. Ou nós realmente incorporamos mudança e acreditamos nela, ou vamos fazer papel de capataz. Eu não faço isso, mas eu não me meto. Então, a omissão, se você é omisso, você está sendo, no mínimo, o cabo do chicote. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês duas por estarem aqui. Aí que nós vamos encerrar o ciclo de discussão sobre gênero e diversidade. Agradeço a Luma mais uma vez, fiquei muito contente da sua presença. Muita gente comentou a dessa, a sua fala, e certamente vamos ouvir a de você, depois que o pessoal começar a digerir, e aí logo nossos vídeos vão estar online, para que seja usado inclusive como videoaula. E, enfim, uma salva de palmas para nossas colegas que vieram aqui falar conosco. E aí... É verdade, isso aqui o problema é isso aqui. Pode pegar esse negócio, me desculpem. O problema é o microfone. Desculpa. Esse negócio é um... Problema sério. Eu esqueci o que era. O que era mesmo? Ela então vai, por favor, verdade. Deixa. Posso falar em voz alta também. Com respeito ao que você perguntou sobre mulher e lésbica, não é mais um binarismo. Na verdade, seria como um contínuo, o que a Wittig está pensando. O que a Monique Wittig fez naquele texto de A Mente Hétero foi contestar a comunidade, a Associação Americana de Psiquiatria, porque ela é uma fala que ela deu aí, que para tentar que eles entenderam que eles estavam sendo androcêntricos e machistas. O que ela tenta explicar quando ela diz que as lésbicas não somos mulheres é que mulher é um termo que se constrói nas relações de poder entre o sujeito homem e o sujeito que chamava mulher. Então, se temos outros sujeitos que, mesmo sendo tendo nascido mulheres ou tendo sido consideradas socialmente como mulheres, estão fora daquelas relações de poder e daquelas relações de aqueles sistemas de produção de saber e daqueles sistemas de produção de subjetividades, então elas não podem ser consideradas mulheres. É isso que ela tenta explicar. Esse é o jogo que ela faz. Esse texto é muito legal, um texto bem curtinho, assim, são umas 12 páginas. Uma coisa que é interessante também de pensar é o contexto histórico e político em que esse texto foi produzido. A Monique Wittig, ela estava dentro do feminismo da diferença, que é o feminismo mais da Europa e da Europa Ocidental. Então, ela também estava contestando a teoria de gênero como a teoria que naquela época estava sendo a teoria mainstream dentro do feminismo. Então, eram brigas dentro do feminismo e brigas dentro da Associação de Psiquiatria e dentro da filosofia política, né? Para, mais uma vez, o conhecimento é situado e contextual. Por isso, ela não pensava a lésbica dentro daquela teoria de gênero, mas pensava como um sujeito diferenciado mais. O que ela poderia depois falar como uma multitude de diferenças. Um sujeito que seria como construído a contrapelo das relações de poder entre homem e mulher. O que você perguntou também é o que eu falei de o que representa o termo lésbico. Eu acho que continua sendo um termo politicamente viável, por enquanto, mas que não temos que esquecer daqueles outros termos e autodenominações que os próprios sujeitos utilizam
porque aí também estaríamos, mais uma vez, cristalizando, temos que ter uma vigilância em relação a fechar aquele clausuramento de categorias políticas e categorias teóricas, porque se não temos essa vigilância, então vamos deixando fora, na hora de você deixar fora um termo ou um modo que as pessoas utilizam para se nomear, também você está deixando fora uma subjetividade possível. Estou pensando, por exemplo, o modo em que, dentro do próprio coletivo das pessoas trans, algumas continuam se tratando como travestis e outras se consideram mulheres, outras se consideram mulheres trans, né? Mas todas elas se consideram pessoas trans, talvez como um sujeito político, não sei se você me corrige. Mas, pensando no coletivo de lésbicas, o único termo que é reconhecido como um termo político é esse. E aquelas que não usam esse termo, então, elas ficam fora daquela representatividade política ou não? Essa é a pergunta que eu tenho. Essa é a pergunta que eu tento não responder, mas que eu tento não esquecer na hora de escrever. Acho que era isso, ou era outra coisa? Sim. Ok. Bia, acho muito legal aqui vocês falam diversitas, lá em Niterói a gente fala mais diversitas. Acho bem interessante vocês estarem construindo diversitas aqui. Eu também já participei do Diversitas lá em Niterói em 2006. Ele ficou parado alguns anos em Niterói e em 2006 eu ajudei a reconstruir esse movimento lá em Niterói e acho bem interessante que esteja acontecendo agora esse movimento aqui em Pádua. E acho também interessante você colocar a questão dos sujeitos generificados, porque realmente os espaços eles não surgem do nada e não se constituem do nada, eles são constituídos de sujeitos. E você coloca a necessidade de desconstrução dos estereótipos. Certamente, assim, essa é a pedra de toque do nosso trabalho, né? E assim, eu em toda a minha ação política, pedagógica, enquanto assistente social, tenho essa preocupação de desconstrução. Não é, de maneira alguma, hipótese alguma, algo fácil, mas assim, é o caminho. E você, como colocou, que está na educação infantil, acho que talvez se nós começarmos com ação lá na educação infantil, talvez seja possível um dia a gente não ter tanto essa preocupação da desconstrução já com esses sujeitos que já permeiam esses espaços. Então eu acho que você está num espaço riquíssimo, talvez um dos espaços assim, mais ricos que a gente tem na educação, que é a educação infantil. Como a Luma colocou, a criança não tem aquele preconceito aquela visão é colocada. Então, assim, essa desconstrução, sim, é o caminho, é a discussão que a gente tem, mas que também só é possível quando a gente está lá nesses espaços. Vou pegar esse negócio não, que, pô, se pode, começa a falar. Bom, senhoras e senhores, então, dando por encerrado a parte de diversidade, que vai discutir o gênero e diversidade, nós vamos mais tarde falar sobre diversidade religiosa, onde nós vamos ter a assessora da Coordenadoria de Política para a Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da República, que é a minha amiga de vários anos, a Marga, e a professora Maristela Barenco. Vai ser às 7 horas. Nesse ínterim, o professor Tibério vai passar um vídeo de aproximadamente 40 minutos falando sobre a história da ciência, não é? História da ciência. Aproximadamente 40 minutos. Então, já que vocês não têm nada para fazer, vão ficar lá falando mal de professor. Então, fiquem aqui assistindo a esse vídeo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês.
E não se preocupe que provavelmente no ano que vem nós vamos ter outro Diversa Diversidade, um pouco mais ampliado, com o GT organizado, que certo, já estou vendo aqui boa parte dos organizadores de GT do nosso Diversa Diversidade do ano que vem, que vai ser mais ampliado, com apresentação de trabalho, etc, etc. Vamos definitivamente botar o INFES no mapa, tá bom? Muito obrigado e valeu.